Você não é o seu passado. Você não é as escolhas dos seus pais. Você não é o erro deles. Você não é a família em que nasceu. Você nem muito menos é o ambiente onde se encontra agora. Você não é os seus relacionamentos amorosos. Você não é as projeções e os julgamentos das pessoas ao seu respeito. Você não é o que fizeram com você. Você é uma centelha divina, tendo uma experiência humana. E a partir disso, você pode criar a sua própria realidade. E a reprogramação mental serve justamente para isso. No meu vídeo anterior, eu falei sobre o diálogo interno e como isso afetava a nossa vida, né? E eu também prometi fazer um vídeo sobre reprogramação mental e sobre como criar uma nova identidade, né? Sem os paradigmas e as crenças limitantes. Para dar início a essa jornada, nós vamos começar pelo princípio hermético, que diz que o todo é mente, tudo é mente. Olhe ao seu redor por um momento. Perceba que tudo que existe foi pensado, idealizado, seja de forma inconsciente ou de forma consciente. Tudo nasce da mente. Isso não é sobre técnicas da lei da atração, é sobre cura e renascimento. Neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês os meus aprendizados praticando a reprogramação mental. Gente, eu quero dizer pra vocês que é algo muito recente, tá bom? Faz mais ou menos uns 3 meses que eu iniciei reprogramação mental. E eu ainda tô tendo muitos desafios, mas também muitas melhorias. E eu vou compartilhar com vocês, que é pra vocês já terem uma boa noção, né, ao iniciar essa jornada também. Ok? O processo de reprogramação mental nada mais é do que se tornar observador de si próprio. Observar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar um pouco mais claro esse entendimento, tá bom? Porque quando você pesquisa esse tipo de assunto, o assunto ele é tão complexo que nem sempre a gente acaba entendendo. E às vezes quando a gente chega num ponto de entender, a pessoa oferece um curso pra gente e nem sempre a gente tem a oportunidade de comprar, né? Então eu vim trazer para vocês um pouco da minha experiência de autoobservação. Vamos lá, né? Eu vou dar um exemplo que eu mesma criei, tá bom? Na base das minhas observações, que é: a nossa mente, ela é como um campo fértil. E os nossos pensamentos são as sementes. E os sentimentos são a água que rega esse solo, ok? Então, para você iniciar a reprogramação mental, é essencial que você se torne observador de si mesmo. De que forma eu posso fazer isso? Através de meditações. E eu indico também a escrita. Você se observar, você meditar e você escrever. Começar a fazer uma investigação de si próprio. É o que eu tenho batido muito na tecla aqui desde os meus primeiros vídeos. Então, quando você pratica a meditação, você se torna observador dos seus pensamentos de forma sem julgar, sem se envolver. Você está ali presente e deixar que tudo aflore naturalmente, os seus pensamentos e os seus sentimentos. E você vai perceber os padrões dos seus sentimentos, e você vai perceber o padrão dos seus pensamentos, e como isso te afeta, como faz você se sentir. E é interessante que você anote isso, para que você consiga ter uma maior compreensão. Vamos partir de um ponto. Se os seus pensamentos são sementes, você precisa estar consciente do que está sendo plantado. Porque os seus pensamentos definem a sua realidade. Se tudo que existe foi pensado, você precisa pensar consciente para que a sua realidade seja criada conforme você deseja. E sentir também de forma intencional, ok? Então, qual a qualidade dos seus pensamentos? De que forma você tem se tratado internamente? Você tem a escolha, você tem a possibilidade de escolher a frequência dos seus pensamentos. Digamos que a nossa mente consciente, ela é como se fosse um indivíduo gravando uma fita. E essa fita é o nosso inconsciente. Tudo que a gente pensa aqui conscientemente, porque eu tô pensando, daqui a pouco eu tenho que lavar a louça, um exemplo.
Aí eu mando pro meu subconsciente, ela tem que lavar a louça. E ali fica gravado como uma fita. E se você é uma pessoa, por exemplo, que pensa muito em dívida, pensa muito em escassez, em tudo que está faltando, o tempo todo pensando conscientemente, isso ali vai pro seu subconsciente e fica lá, gravando. Até que essa fita começa a tocar automaticamente. Às vezes, na hora de dormir, você sente muita insônia porque aquela fita tá lá tocando. Escassez, dívida, falta, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer, o que eu ainda não conquistei. Então, a sua fita tá tocando somente isso, entendeu? E às vezes você não entende, minha mente ela não para de falar só coisas negativas, mas ela está acostumada. E você fez isso inconscientemente ou conscientemente. Então, é aí que entra, né, a soberania. É você escolher os seus pensamentos. Porque muitas das vezes a gente sofre por coisas que ainda não aconteceram, entendeu? Então, quando se tornamos observadores, nós temos essa liberdade de escolher os nossos pensamentos. Se você tem a capacidade de imaginar os piores cenários e de pensar os piores pensamentos, você também tem a capacidade de imaginar os melhores cenários, as melhores possibilidades, imaginar oportunidades, imaginar recursos, imaginar prosperidade e atrair isso para você de forma consciente. Então, a reprogramação mental, ela serve para isso, para que você mude a qualidade dos seus pensamentos. Esse processo é um desafio, porque são anos de uma programação totalmente negativa. E não é só a programação aqui, mas uma programação coletiva, principalmente no nosso meio familiar ou parental. Isso é embutido na gente. E quando nós estamos no meio mesmo coletivo, a gente percebe que existem projeções que são colocadas em cima da gente, existem papéis que são impostos pra gente também, baseados às vezes numa situação que a gente viveu na nossa vida. E entra mais uma vez, né, a soberania. Você tomar a rédea da sua vida, você decidir quem você quer ser, o que você quer projetar, o que você quer manifestar na sua vida. Isso tem um preço. O preço, muitas das vezes, é a solitude, né? Porque quando você começa a querer mudar de vida, você vai enfrentar uma grande resistência, tanto de padrões antigos mentais, quanto no seu meio social, né? Principalmente familiar, porque dependendo da classe social que você veio, certos sonhos, certos objetivos podem parecer loucura ou até mesmo besteira. Então, se você deseja ser uma pessoa autêntica, você precisa preservar a sua individuação, a sua autenticidade, mesmo que isso, né, tenha como um preço a solidão, entendeu? O afastamento, né? Às vezes pode ser amizades, podem ser familiares, podem ser seus pais, entendeu? Nem todo mundo está pronto para passar por esse processo, porque tem gente que ainda não desenvolveu o amor próprio, não consegue ter a sua própria companhia como uma companhia agradável, entendeu? Então, muitas das vezes pode ser algo doloroso. O que eu estou dizendo aqui não é para você se afastar dos seus familiares, para você se tornar uma pessoa solitária. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que enquanto você não conseguir reprogramar totalmente isso, todas as vezes que você estiver nesses meios que ativem as suas crenças antigas, os seus padrões antigos, você vai ter que estar reconstruindo várias e várias e várias vezes, entendeu? Isso se chama as resistências, isso se chama as oscilações. É como se você estivesse tentando alcançar uma nova realidade, criando uma nova realidade, mas aquela realidade antiga te puxa, entendeu? Ali conforme você está ali no meio, conforme as conversas, os diálogos, entendeu? Então, essa é a resistência. E às vezes, quando você tem uma história um pouco mais vulnerável ou triste, as pessoas querem sempre te ver daquela forma, querem sempre te colocar num papel
né, de coitado, essas coisas assim. Então você vai precisar impor limites, entendeu? Firmes e não negociar a sua autenticidade, não negociar a sua individualidade, entendeu? Não aceitar esses papéis. Você tem que imaginar a sua nova realidade, a sua nova identidade e permanecer firme, entendeu? Não negociar. E isso, né, vai custar, como eu falei, muitas coisas. Às vezes as pessoas podem te ver como arrogante, às vezes as pessoas podem te ver como alguém, né, solitário. Para ti pode ser solitude, mas as pessoas podem ver dessa forma. E não é bom a gente também, né, gente, tornar uma pessoa solitária. A gente tem que procurar grupos, pessoas, meios sociais que te impulsionem para esse nível de vibração que você quer manter agora, entendeu? E vai surgir pessoas assim. A partir do momento que você começar a se reconstruir, vão surgir pessoas que você nunca viu na vida, que vai enxergar a sua construção, que vai enxergar essa nova persona que você está, né, criando, né, essa nova identidade. Então, né, continuando. Todas as vezes que pensamentos negativos surgirem pela sua mente, você vai observá-los, entendeu? E você vai cancelar eles. Você vai dizer para si mesmo, você vai dar uma ordem mental. Eu cancelo e substitua por algo positivo. Digamos, se a sua mente está falando, você não vai conseguir tal coisa. Você vai responder de volta para ela, eu consigo. Tudo que eu faço, eu tenho êxito. Tudo que eu me proponho a fazer, eu tenho sucesso. E assim você vai programando. Uma das crenças mais difíceis que tem é a do não merecimento e a da escassez, porque elas são muito, muito, muito sutis, entendeu? E quando você vem de uma família onde sempre tem aquela preocupação de vai faltar, de não come tudo, senão vai acabar, entendeu? Você acaba produzindo esses padrões inconscientemente e conscientemente também, entendeu? Então, como eu sempre falo, né, uma desconstrução para você reconstruir tudo novo, entendeu? Por isso que eu falo, é cura e renascimento, porque quando você investiga essas coisas, você vai direto com seus traumas, com gatilhos, com situações que você viveu com seus pais ali na infância, entendeu? Com coisas que aconteceram que fizeram você achar que você não merecia, entendeu? Então, você vai trabalhando aquilo, né? Mas sempre vai ter aquelas oscilações que eu falei pra vocês. Por quê? Porque imagina, eu tenho 26, vou fazer 26 anos. E eu comecei esse trabalho faz 3 meses. Imagina, 25 anos com uma programação de escassez, de não merecimento, de autossabotagem, de várias outras coisas que eu não vou citar aqui, que eu não vou me lembrar agora, e começar em 3 meses, entendeu? E aí eu comecei e muitas coisas mudaram, né? Assim, na minha vida muitas coisas mudaram, mas, né, de vez em quando vinham, né, aquelas ondas de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, ligado a quê? A traumas, a gatilhos, e ainda por cima, né, surgem também situações, entendeu? Situações ali que você tem que lidar com firmeza, que você tem que se impor, que você tem que falar, né? Porque se você não fizer isso, as pessoas ao seu redor, as vibrações negativas ao seu redor te puxam para aquele estado antigo, entendeu? E um ponto também essencial na autenticidade, na formação da autenticidade, dessa nova identidade que você está criando, não espere a aprovação, não espere aplauso. Tem um ditado que fala bem assim, não arranque a sua semente para provar que você está plantando. Não faça isso. Principalmente, gente, não esperem isso de familiares. Não esperem, porque cada pessoa está no seu propósito, né? Cada pessoa está no seu processo. Essa é a palavra que eu ia usar. Então, não é algo assim que eu tô falando, gente, pra vocês ficarem com raiva, seus familiares, essas coisas assim.
Não, é consciência, tá? É consciência de que é uma escolha sua, é um caminho seu, é um despertar seu para algo que você está criando, entende? As pessoas não precisam entender os seus sonhos, as pessoas não precisam entender os seus objetivos, as suas crenças, as pessoas não precisam, ok? Porque no dia que você, né, for com Deus, ninguém vai no seu lugar, é só você, entendeu? Depois passa 3 meses, ninguém lembra. Quem lembra às vezes é 1, 2, 3 pessoas contadas no dedo que realmente amavam você, entendeu? Então, se preocupem em se tornar a sua melhor versão. Se preocupe em curar os seus traumas, entendeu? Para que você possa realmente criar de forma verdadeira, que você possa prosperar, que você possa ser feliz, que você possa ter a vida que você sempre quis, entendeu? E uma outra coisa importantíssima é: você não está atrasado. Você não está atrasado. É importante lembrar que nem todo mundo saiu da mesma linha de partida, né? Nem todo mundo saiu, nem todo mundo teve as mesmas oportunidades, nem todo mundo passou pelos mesmos processos de vida, né? E é importante que a gente se lembre disso, que a gente não se compare, que a gente não se culpe, que a gente seja gentil com nós mesmos, né? E a reprogramação mental é incrível, cara, assim, é algo que tá me ajudando muito. Você, além de você reprogramar os seus pensamentos, você também vai reconhecer o que de fato é você, além das crenças que te foram impostas desde quando você nasceu, tá bom? Porque quando a gente nasce, a gente recebe o nome, a gente recebe uma religião, a gente recebe até um time que a gente vai torcer, entendeu? E a gente não questiona. Mas quando você busca consciência, você começa a questionar essas coisas. Você começa a separar o que é você e o que não é, entendeu? E isso vai te dando autenticidade, isso vai te dando também magnetismo. As pessoas veem algo em você que não sabem explicar, mas aquele algo está ali. Mas aquilo ali nada mais é do que a verdade de ser quem se é, entende? E é muito importante, é muito maravilhoso isso. Uma das primeiras manifestações que você vai ver, né, é a presença de ser. As pessoas vão perceber que você carrega algo, entendeu? E logo depois, né, as manifestações físicas, né? Mas para isso é necessário você se curar, porque às vezes você pode manifestar algo e você pode perder aquele algo por conta de crenças. Um exemplo. Um tempo atrás, acho que 1 ano, 2 anos atrás, eu manifestei um lugar que eu queria muito morar nesse lugar. Ele era perfeito, ele tinha as quantidades de janelas que eu queria, quantidade de cômodos, era tudo perfeito. Mas em um momento de vulnerabilidade minha, eu acabei, né, oscilando e descendo para uma vibração e um padrão antigo, voltando para um lugar que eu não queria voltar, voltando para um ambiente que eu não queria estar. Mas por conta da minha vulnerabilidade, por conta da crença de escassez, do medo de faltar, do medo de não dar, do medo de não conseguir pagar, eu acabei perdendo nesse lugar. E isso foi algo que foi necessário para eu aprender, entendeu? Então, às vezes você pode ver uma técnica na internet de lei da atração e conseguir manifestar algo, conseguir manifestar um valor, conseguir manifestar um celular, mas aí você não consegue mudar de vida. Por quê? Porque você não está curado. Quando você está curado, você manifesta automaticamente e só aumenta aquilo, entendeu? Se torna um fluxo verdadeiro. Não algo que você consegue ali e depois tem que voltar para a técnica de novo. Não. Quando você assume que você é o poder puro, que você a sua mente já está ligada naquele fluxo, naquela vibração, tudo acontece de forma natural. Mas como eu falo para vocês, há uma resistência espiritual, geracional, familiar e muitas outras coisas. São muitas camadas. Então, gente, é importante que você tire algumas horas do seu dia para meditar, para observar os seus pensamentos e começar a plantar novas sementes no solo da sua mente, óbvio. É importante você tirar um momento para gravar novas fitas do seu subconsciente,
principalmente, gente, os melhores horários para você fazer isso, né? Gravar novas sugestões mentais antes de dormir. E assim que você acordar, sabe aquele momento que você acorda, você ainda não levantou, não acordou totalmente, mas você está ciente que logo logo você vai levantar? É o momento exato para você começar a gravar novas sugestões mentais. O que são essas novas sugestões mentais? Você vai saber fazer isso automaticamente, ouviu? Porque você vai saber quais são os gatilhos, os traumas, as sombras. Então você vai saber o que você precisa reafirmar dentro de você. Você pode, eu vou dar um exemplo, tá? Uma palavra muito importante que eu peço que vocês pesquisem mais a fundo depois é o poder do eu sou. Então é bom que você comece sempre com eu sou. Eu sou próspero, eu sou forte, eu sou merecedora, eu tenho saúde, tudo que eu faço dá certo, os desafios se apresentam para mim, as dificuldades se apresentam para mim e eu resolvo com sucesso. Você tem que falar coisas positivas para você. Você tem que colocar sua autoestima lá em cima, porque você é isso, de fato. Você é merecedor, você é próspero, você tem sorte, você é bonito, é bonita, você é magnético. Você tem que afirmar. Você tem que trabalhar o seu amor próprio. Você tem que acreditar em você mais do que tudo, entendeu? Não só acreditar, mas fazer. Você tem que dar demonstrações do seu amor próprio, às vezes com exercício físico, com autocuidado, com o momento de você se olhar no espelho e reconhecer os seus traços únicos, a sua beleza única, aceitar você do jeito que você é. Isso aumenta também, né, o seu magnetismo. Quando você se ama, quando você se enxerga com gentileza, com amor, isso transparece. Eu espero que vocês tenham entendido com clareza. Eu vou dar algumas sugestões para vocês, né, para vocês pesquisarem, caso vocês não conheçam. Existem alguns especialistas, né, desse assunto de reprogramação mental. Um deles é o Joe Dispenza, o professor Couto e o Neville Goddard também. Gente, eu indico para vocês pesquisem sobre isso. Esses professores, esses mestres aí têm meditações de reprogramação mental, tem mais informações, porque aqui o que eu tô falando para vocês é um pouco da minha experiência, mas assim ainda muito raso, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, é algo muito novo, mas é algo que eu já tô compartilhando para vocês os desafios, né? E o que eu observei durante esse processo. Então eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê uma olhada nos vídeos anteriores que você vai entender mais ou menos esse processo, ok? Então, gente, é isso. Não negociem a soberania, não negociem a individualidade de vocês, a autenticidade, a liberdade de ser quem é. Não negocie, não importa quem seja, entendeu? Preserve o dom da vida, o dom de ser quem você é, porque você é único, você tem um propósito brilhante, não esqueça nunca disso.